Paz do Senhor, graças a Deus estamos aqui mais uma vez para falarmos, para discutirmos e comentarmos um pouco mais da lição da escola dominical. E hoje nós iremos comentar, neste momento, da lição de jovem, terceiro trimestre do ano de 2022. Falamos aqui da Igreja Assembleia de Deus, da cidade de Parnamirim, congregação aqui de Boa Esperança, sob a liderança do pastor James Costa. Sou o irmão auxiliar, irmão Reis, professor, e hoje nós iremos falar da lição de número 5. Mas antes de falar da lição de número 5, convido para que você possa se inscrever no canal, para que assim a palavra de Deus possa se propagar. Dê o seu like, compartilhe, para que a mensagem do Evangelho possa alcançar cada vez mais pessoas. E então nós iremos agora falar a lição de número 5, da lição de jovens, e que tem como título: Quem segue a Cristo anda na prática do perdão e do amor. Então esse trimestre é falando sobre ser imitadores de Jesus, né? Então, como discípulos, precisamos imitar o nosso mestre, precisamos imitar o maior professor, que é Jesus Cristo. E o texto principal encontra-se em Mateus, capítulo 18, versículo 27, que diz o seguinte: Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. O resumo da lição vai dizer o seguinte: a prática do perdão é condição fundamental para a vivência do cristianismo. Então é impossível haver cristianismo sem a prática do perdão. É isso que nós iremos ver na lição de hoje. E o texto bíblico encontra-se em Mateus, do capítulo 18, versículo 31 ao versículo 35, que é justamente um trecho da parábola. E nós iremos então ver e falar um pouco sobre justamente a parábola do credor incompassivo, do credor mau, e quando Cristo vai falar e comparar justamente o reino dos céus a esta ocasião de uma dívida que foi perdoada e de um homem que recebeu perdão e não soube passar à frente, né? Foi ingrato e não conseguiu ter compaixão com o seu próximo. Então, na nossa sociedade está espiritualmente adoecida, conforme aqui a nossa introdução da lição, o comentarista vai falar. E o que impera, o que é que nós vemos nos últimos dias? É que a falta de amor, conforme a própria palavra de Deus já profetizava, já nos alertava, sobre que os últimos dias, o amor iria se esfriar. E essa é uma verdade que pode ser visivelmente vista nos últimos dias. Então a sociedade como um todo, o qual nós vemos então uma ausência de amor, e consequentemente a essa ausência de amor podemos ver uma pouca prática do perdão, até porque o perdão ele está automaticamente associado ao amor. Então o que impera no geral na nossa sociedade é a vingança, é o orgulho, é o individualismo, e o perdão tem se tornado uma prática cada vez menos normal, menos usual, e cada vez uma prática mais rara. E o primeiro tópico da lição vai dizer o seguinte: uma parábola sobre graça imerecida. O próprio termo da palavra graça, ela já nos remete a um favor que alguém recebe mesmo sem merecer. Então alguém vai receber um benefício, vai receber uma bondade, algo de bom, mas que não merece. Isso é o próprio termo graça. Então é sobre isso, sobre uma parábola que vai falar sobre algo que um indivíduo dessa parábola recebeu e que ele não merecia ter recebido. Mas vamos ver aqui o contexto que ele mesmo assim recebeu. E o primeiro ponto vai falar o seguinte: a dívida era impagável do ponto de vista humano. Então na parábola do credor incompassivo, Jesus ele vai narrar um fato, e vai comparar o reino dos céus como uma passagem de um rei que tinha vários credores, várias pessoas que o deviam, e ele resolve com que esses venham prestar contas a ele. E é justamente um desses que vem prestar contas a ele
não tinha condição de pagar a sua dívida. E vamos observar agora qual é a posição desse rei diante dessa pessoa que suplica o perdão, que suplica, porque a dívida dele, como a palavra de Deus vai falar, é uma dívida incomparável, uma dívida impagável do ponto de vista humano. Então a lição vai dizer o seguinte: a primeira parte da parábola do credor incompassível desnuda a miserável condição de toda a humanidade. Éramos todos devedores de um débito impossível de ser saldado. Então, a comparação àquele homem que devia àquele rei uma dívida, uma grande quantidade, é uma comparação da sociedade, da humanidade, que devia ao rei, que é o Senhor, né? A Deus, algo que nós não tínhamos condição de pagar. A nosso débito para com Deus era impagável com os nossos próprios recursos, com os nossos próprios esforços. Então, esse débito era impossível. Então, nós como pecadores, por nossos próprios méritos, por nossos próprios esforços, essa é a grande lição da parábola, éramos impossível de conseguir pagar esse débito, pagar esta dívida. Portanto, por si só, isto é, por seus méritos ou por suas estratégias, a humanidade jamais conseguiria romper o ciclo maldito de escravidão e repetição do mal, o ciclo do pecado. Então, o homem e a mulher, nós como descendentes de Adão, desde a queda lá no jardim, com os nossos esforços, com os nossos méritos e as nossas estratégias, e por mais bom que fôssemos, não temos condição de pagar esse débito para com Deus. E o comentarista ele vai continuar: somente uma intervenção deliberada e graciosa de Deus poderia oportunizar um futuro diferente do inferno. Então, a dívida do pecado, a dívida da queda, a reconciliação do homem caído e perdido, só é capaz devido a uma intervenção daquele que foi ofendido. Quando o homem peca, e aqui eu falo homem e mulher, toda a humanidade, nós como descendentes de Adão herdamos esse pecado e somos pecadores, nós ofendemos a Deus, nós nos afastamos de Deus. E só com a intervenção do ofendido, a intervenção do próprio Deus, é que nos dá uma oportunidade de nos livrar do castigo certo do nosso pecado. O perdão nos foi concedido por quem, em primeiro lugar, havíamos ofendido em todos os nossos atos pecaminosos, ou seja, pelo próprio Deus. Não foi um pedido desesperado do devedor que mudou o estatuto espiritual em que ele vivia. Foi o bondoso coração do Rei do Universo. Então, na parábola, o homem suplica, pede perdão, o rei ordena que seja vendido ele, os filhos, a esposa e tudo, até quitar a dívida. Porém, o rei resolve perdoar aquele homem. Então, não é tanto pela súplica do homem, é mais, tem a ver, tudo a ver esse perdão com o coração bondoso daquele rei. E essa é a grande lição. Tem a ver não porque nós viemos pedir ou porque mereçamos, mas é porque Deus nos amou de tal maneira, né? O amor de Deus superou. Então o coração de Deus é que nos permitiu, e Ele com a sua intervenção, mesmo sendo ofendido, é que nos deu a oportunidade e nos perdoou toda a dívida. E aí já entramos no segundo tópico, onde fala sobre a compaixão de Deus. Essa é a fonte de toda a esperança que devemos ter na vida, a grande compaixão divina. Deus Criador, e mesmo sendo soberano do universo, se permite comover. Então, diante dos sofrimentos, diante das angústias, diante dos nossos dilemas, Deus, mesmo sendo soberano, sendo Deus altíssimo, estando bem distante de cada um de nós, como soberano e como Deus, mas Ele se permite se comover por nossas angústias, por nossos problemas, por nosso sofrimento, conforme podemos ver em Mateus, em toda a parábola, no capítulo 18. Então esse Deus, Ele é um Deus de grande compaixão. E essa compaixão é resultado do amor de Deus. Então o cristianismo, como nós falamos aqui na introdução, e no próprio título da lição, tem a ver com amor e tem a ver com perdão. Então, para perdoar é preciso amar. E o amor emana do próprio Deus. E Ele já nos deixou o grande exemplo. E o terceiro ponto vai falar justamente sobre isso. O reino dos céus como lugar
de vivência de perdão. Então, como essa parábola do perdão daquele primeiro servo, e que aquele primeiro servo ele é livre de todo débito, e algo importante que podemos perceber é que o débito daquele servo não foi parcelado, não foi colocado um prazo para ele pagar, não, ele foi perdoado totalmente, não havia mais dívida. A mulher não ia ser mais presa, os filhos não seriam mais presos, os bens materiais dele não seriam mais retidos e ele estaria livre, esteve livre de toda a dívida. Então isso mostra o grande compaixão e que o reino dos céus é justamente o reino de amor e o reino de perdão. E esta é a grande lição que Jesus vem ali mostrar aos seus discípulos, porque é importante saber que toda essa questão começou quando Pedro pergunta quantas vezes deveria ele perdoar quem ofendia. Na tradição judaica era comum perdoar entre 3, 4 vezes, era o comum, era o aceitável, perdoar a mesma pessoa por uma ofensa. Olha aí que Pedro coloca um padrão acima, ele coloca 7, ele vem sugerir 7 vezes. E Jesus aumenta ainda o padrão, ele vai dizer não só 7, né? Ele vai mostrar, fazer um cálculo, a multiplicação, 70 vezes 7, que quer dizer justamente infinitas vezes. Porque não tem a ver com a quantidade, mas tem a ver com a necessidade de perdoar, incontáveis vezes. E mostrar que esse perdão é justamente o tamanho do amor. E mostra como aquele rei, como sendo Deus, que teve o amor e o grande amor de perdoar a dívida impagável daquele homem, nós como cristãos devemos ter esse mesmo amor e essa mesma compaixão de 70 vezes 7 perdoar quem nos ofende. Quer dizer, o cristão, é impossível ser cristão, é impossível ser imitador de Cristo se não praticar o perdão, se não praticar o amor. E aí o terceiro tópico vai falar, Deus nos convida para uma experiência plena de perdão. O coração do Senhor está voltado para nos oferecer uma vida na qual a misericórdia seja uma constante e não apenas um emocionalismo. Então, o que Jesus nos convida como crentes, o que Jesus nos convida como seus seguidores, é que o perdão, que a misericórdia, que a compaixão pelo próximo, que a empatia pelo próximo seja algo constante, esteja presente em nossos relacionamentos, e não seja apenas uma situação de emoção. É isso que ele vem falar. O nosso desafio diário é viver o perdão divino em todos os níveis e em todas as formas de nos relacionarmos. O grande desafio nosso, o grande desafio do cristão é justamente viver o perdão diariamente. E aqui o comentarista foi feliz quando ele vai falar em todos os níveis e em todas as formas de nossos relacionamentos. Independente se nós viemos gostar ou não daquela pessoa, se seja um parente, seja um amigo, se seja um irmão, se seja um conhecido, ou qualquer situação que viemos nos deparar, nós somos convidados e somos desafiados, porque por muitas vezes não é fácil, mas somos desafiados e convidados por Cristo a perdoar. E olha que ele deixou exemplo, e justamente ele dá-nos uma parábola, que é a base da nossa lição, para nos deixar esse grande exemplo, que é justamente esse perdão, o qual nós somos convidados a viver. E nós, como novas criaturas, nós que vivenciamos um encontro com Cristo, somos então desafiados a vivermos esse perdão do Pai relacionado. E a lição vai dizer o que é perdão: é a remissão, é o indulto, é o arrependimento, é você tirar um peso de alguém e tirar um peso de si mesmo. Então, observa-se que na parábola do rei que perdoa aquele primeiro servo, mostra que ele arcou com todo o prejuízo. O servo é liberado, a sua família é liberada e ele é livre de toda a dívida. Não há mais nada a dever àquele rei. E todo o prejuízo fica para o rei. Se nós observarmos, o ônus ficou para aquele que perdoou, enquanto aquele que foi perdoado saiu livre. E, comparavelmente, podemos assim fazer, que Deus, em seu grande amor, levou todo o ônus, todo o prejuízo, porque em Cristo nós fomos perdoados. Ele levou sobre si toda a nossa culpa, conforme está lá profetizado no livro de Isaías. Então, a nossa culpa, o ônus, o pecado, caiu sobre Cristo. E nós conseguimos as consequências do perdão. E fomos livres de todo o débito. Então, toda a culpa, todo o pecado caiu nos ombros de Jesus. Nem sempre, porém, o perdão
livra o ofensor das consequências de sua ofensa. E aí podemos nessa parte observar o caso de Davi. Ao pecar, Deus ao buscar o perdão, ao ser advertido pelo profeta Natan, Davi alcança a misericórdia diante de Deus. Davi alcança o perdão diante de Deus. Porém, o perdão de Deus não vem livrar Davi das consequências dos seus atos, das consequências do seu pecado. Então é importante frisar também que aquilo que nós venhamos plantar, isso colheremos. É a lei da semeadura, escrita lá por Paulo no livro de Gálatas, que nós podemos encontrar. Então, a ofensa de Davi, o pecado de Davi, alcançou misericórdia, alcançou perdão perante Deus. Porém, as consequências desse pecado, ele vislumbrou e vivenciou em sua família. Então é importante também saber, para não banalizar a graça de Deus, para não banalizar o amor de Deus. Pois assim como Deus ele é amor e ele perdoa, ele é justo. Justo, e podemos ver isso na segunda parte da parábola. Quando aquele homem que recebeu todo o favor do rei, ele encontra um conservo seu, a Bíblia vai falar que ele começa a espancar, começa a pedir aquele dinheiro, começa a exigir aquela dívida que era inferior, né, daquilo que ele devia ao rei, e coloca ele na prisão. Vendo as pessoas aquilo que aquele primeiro servo que foi perdoado e agora ingrato fez com aquele segundo homem, fala ao rei, e o rei chama aquele servo. E diante daquilo, diante da ingratidão, e o rei vai falar: servo mau, né? Eu lhe perdoei e você não soube perdoar alguém. Você não soube ter compaixão, você não passou à frente daquilo que você recebeu. E a Bíblia vai falar que aquele homem foi entregue aos torturadores, até que fosse pago toda a dívida. Então aquele homem que recebeu o perdão, agora ele estava recebendo a justiça do rei. O rei estava sendo justo, e na justiça do rei, ele estava aplicando um castigo por ter sido ingrato, por ter sido mau, por não ter agido de compaixão da mesma maneira que ele recebeu a compaixão. Não ter agido de misericórdia da mesma maneira que recebeu a misericórdia. Então o mesmo rei que agiu com compaixão, que agiu com amor, é um rei justo, que aplicou a pena e a punição para aquele homem servo mau, por não ter agido conforme a tudo aquilo que ele aprendeu. E aí agora entramos no segundo tópico da lição, que tem como tema consequências do perdão. Primeira parte vai dizer: somos perdoados para amar. Para que Deus nos perdoou? Uma pergunta. Se o Eterno nos concedeu o livramento de não sermos eternamente condenados, através de Cristo nós temos a oportunidade de não sermos condenados eternamente e vivermos a eternidade com Deus. Se Ele nos concedeu esse livramento do inferno, o que é que Ele espera de nós? Faz aqui o comentarista da lição. Se quisermos utilizar a parábola de Mateus, que é a parábola do servo mau, como chave da leitura para a questão, e a resposta seria amor. Sim, o Criador nos ofereceu perdão, para que uma vez experimentando a verdadeira vida, livre do peso do pecado e da morte, sejamos praticantes daquilo que é o propósito de nossa existência, a potência de amar. Então, o fracasso daquele personagem foi que ele não conseguiu ter compaixão, assim como ele recebeu a compaixão. O fracasso daquele personagem, daquele servo mau, é que ele não conseguiu ser misericordioso, assim como ele recebeu misericórdia. Ele não conseguiu perdoar, assim como ele foi perdoado. Então, isso ele não correspondeu o amor que ele recebeu, né? Quando lhe foi exigido demonstração de amor, aquele servo mau, ele não demonstrou amor. Quando lhe foi exigido o perdão, aquele servo mau não praticou perdão. Ele não pôs em prática aquilo que ele recebeu. E esse é o grande desafio, de pôr em prática o perdão que nós recebemos de Deus, o amor que recebemos de Deus, a misericórdia que recebemos de Deus. E o segundo ponto do segundo tópico vai falar o dever de desenvolver uma memória compassiva. Muitas pessoas vivem presas em terríveis egoísmos. Gente que quer ser tratada com o máximo de paciência possível, mas não é capaz de fazer o mesmo com os outros. Então isso vimos na parábola.
E isso vemos na nossa sociedade e, infelizmente, por vezes dentro da nossa igreja, das nossas igrejas, o qual pessoas que são perdoadas, pessoas que são compreendidas, não conseguem perdoar, não conseguem compreender. São impacientes, são egoístas, pensam apenas em si mesmo. E o que a parábola vai ensinar é justamente o contrário. 1 João capítulo 5, o versículo 1 e o versículo 2, vai dizer o seguinte: todo aquele que crê em Jesus é o Cristo, todo aquele que crê em Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Quer dizer, todo aquele que ama a Deus, ama também todos os filhos de Deus, todo aquele que é gerado por Deus. Nisto, conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. Então, aquele que diz que ama a Deus e não ama seu próximo, é mentiroso. Então, como é que nós conhecemos que amamos a Deus? É quando nós conhecemos que amamos o nosso próximo. E se amamos o nosso próximo, estamos aptos, estamos disponíveis a praticar o amor. Essa é o tema central desse ponto da lição. É a memória compassiva. E quando o comentarista vai falar de memória compassiva, ele vai falar de não ser ingrato, de ter gratidão, né? De lembrar de o que você recebeu, de você poder doar, do que éramos como pecadores e o que nós podemos fazer com os pecadores que se chegam até nós. Não devemos mensurar os outros por aquilo que recebemos deles, como se a vida fosse uma eterna negociação interesseira, ou por aquilo que podemos extrair desses relacionamentos, como se fôssemos sugadores de vida, de alegria e de riqueza. O Evangelho nos convida para uma existência de amor e de empatia, de se colocar na posição do outro, de se colocar na posição do próximo. É isso que diz o Evangelho. E agora, já partindo para a terceira parte do segundo tópico, as exigências de uma vida perdoada. Existe um tipo de pseudo-evangelho, quer dizer, de um falso evangelho, de um evangelho que parece ser verdade, mas não é um evangelho autêntico, né? Existem, que é comum em nossos dias. Nesses pseudo-evangelhos, né? O perdão é como se fosse uma carta de euforia para se tornar qualquer coisa. É uma banalização da graça, né? Qualquer coisa, inclusive causador de sofrimento nos outros. Isso é um completo absurdo. E é óbvio que não se propaga assim de modo tão explícito. Em nossos dias, muitos aprisionam pessoas em sua infabilidade espiritual, prendendo-as a invejas, ganâncias e arrogâncias. Então muitos distorcem o amor de Deus, distorcem o perdão de Deus. E aí continua a lição. Invoca-se a graça de Deus como garantidora de uma vida de pecado. Então é importante saber que mesmo recebendo o perdão de Deus, um favor qual nós não merecemos, isso não quer dizer que temos a liberdade para pecar. Não é uma forma garantida que uma vez salvo, salvo para sempre, e que nós temos livre para fazer qualquer coisa. Então, na desculpa de que o perdão nos faz imunes às consequências, falamos isso já no tópico anterior. O perdão que nós alcançamos mediante Cristo na cruz, se nós pecarmos, não nos torna imunes às consequências dos nossos erros e de nossas irresponsabilidades, conforme lá podemos ver em Romanos, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 7. Uma vez perdoados, é o nosso dever de santos, cheios de compaixão e misericórdia para com todos. Então, cheios de compaixão, ser misericordioso para com todos é uma obrigação. É um dever. E podemos ver não só na parábola, que é a base da nossa lição, mas no próprio ato de Jesus, que na cruz do Calvário, ele tornou a dívida impagável de cada um de nós sobre si. E ele não tendo culpa, tornou-se culpado pelos nossos erros e pelos nossos pecados. E agora, já entrando aí no terceiro tópico da nossa lição, que é seguindo o amor de Jesus. Então esse tópico ele é bem direto nesse tema, nesse título, seguindo o amor de Jesus, porque quando vemos aí o próprio tema da lição do trimestre é imitadores de Cristo, né? Então, se nós somos imitadores de Cristo, se faz necessário não sermos apenas ouvintes, como está lá escrito em Tiago, mas sermos praticantes do Evangelho, praticantes daquilo que fomos ensinados,
praticantes daquilo que o Mestre nos ensinou, para assim fazermos. E o primeiro ponto vai falar, amar o fundamento do crente. Sejamos objetivos, coloca assim o comentarista. Se existe algo que você faz em sua vida e não carrega a marca do amor, o distintivo da graça, abandone. Se você não carrega o amor, se você não tem amor naquilo que você é, naquilo que você faz, naquilo que você representa, então você não está sendo um representante do Evangelho e não está sendo um imitador de Cristo. É algo bem simples a ser entendido. Então o cristão que diz ser cristão, que diz ser imitador de Jesus, ele precisa ter amor em seu coração, em suas atitudes, em seu comportamento, ter compaixão, ter misericórdia, ter graça, ter empatia, e assim demonstrará o verdadeiro Evangelho que está em sua vida. Essa é a amplitude do amor nas nossas vidas, que se constitui como um elemento balizador de todas as nossas atitudes e escolhas. Então o amor, ele deve estar presente em todas as nossas atitudes e em todas as nossas escolhas. Ele deve estar presente porque ele representa o grande ensinamento de Cristo. Se não houver amor, é como um sino que soa, né? Não tem sentido, não tem barulho, né? Aliás, só tem barulho, mas não tem sentido. Se o amor não cabe em alguma decisão que pretendemos tomar, ela simplesmente não deve sequer constar como uma alternativa às nossas vidas. Se o amor não está nas nossas decisões, não deve nem constar essa decisão em nossas vidas, no nosso dia a dia, porque sem o amor, né, tudo é em vão. Os cristãos devem ser conhecidos exclusivamente pelo amor, pela insistência de se comportar como o bendito Cristo, ou seja, vivendo pelo amor, vivendo então pelo amor e para o amor, conforme podemos ver em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3. Então agora a segunda parte vai dizer o seguinte, do terceiro tópico, as formas de amar. E ele vai falar, retomar aquilo que nós vimos no início da lição. Não existe amor a Deus que abandone os filhos dele com quem convivemos. E podemos ver isso em 1 João, como já falamos em capítulo 5. Aquele que ama a Deus, consequentemente, ama os seus filhos. Então, aquele que diz que ama a Deus, consequentemente, ama a sua criação. Então, o amor de Deus, ele é o amor que nos revela um amor vertical. Então, o crente, ele tem todo o relacionamento com a divindade, com Deus. Mas não é possível apenas manter esse relacionamento ou ter esse relacionamento vertical se não horizontalizarmos, se não tiver um amor por quem nós convivemos, conforme aqui diz o comentarista. O amor vertical é nosso relacionamento com o Rei que está acima, assentado no trono. Mas também temos o relacionamento horizontal com os demais filhos desse Rei, com os demais filhos. Então, quem proclama o amor de Deus, mas odeia o pecador, odeia o sofrido, não passa de mentiroso. Então, aquele que diz que ama a Deus, ama a sua criação, ama aqueles que foram criados. Então o amor, aquele que ama, ele deixa-se ter compaixão pelo que sofre, pelo que está angustiado, pelos frágeis e pelos pequeninos. Pois se não for assim, o comentarista até vai falar na lição, é puro farisaísmo, é pura hipocrisia. Então o amor de Deus só está em nossos corações quando amamos a todos os seus filhos, a todos aqueles. E já caminhando agora para o término da lição, a terceira parte tem como tema o amor como unidade, dualidade e multiplicidade. E aqui podemos ver a parábola do bom samaritano, qual a grande maioria já conhece. E a grande pergunta é, quem era o outro? Quem é o próximo? Quem é o seu próximo que precisa ser amado? Jesus vem, colocar em questão. Então todo aquele auditório, todos aqueles ouvintes, de Jesus nessa parábola, entendeu quando ele coloca ali o levita, quando ele coloca o sacerdote, quando ele coloca ali o samaritano que vai socorrer aquele homem na estrada que estava ali ferido. Então esse é o próximo.
E essa é a atitude que nós devemos ter, né? Aquele que diz ser cristão, aquele que diz ser seguidor de Cristo, aquele que diz que tem o amor de Cristo, ser capaz de perdoar, ser capaz de auxiliar, de ajudar, de ter compaixão, independente da etnia, da condição social, dos erros do passado, dos erros atuais, né? Independente de qualquer situação, temos que aprender. Então este é o grande desafio que essa lição de hoje vem nos colocar, de aplicarmos o amor, de aplicarmos o perdão em nosso dia a dia, em nosso cotidiano, né? Que sejamos capazes de perdoar, assim como nós tivemos e fomos alcançados pela graça de Deus e fomos alcançados pelo amor de Deus. Então esta é a lição, né? Que Deus possa abençoar todos, que nós possamos nos encontrar em outra oportunidade. Então não esqueça de compartilhar, de dar o like, para que mais pessoas aí possam ser alcançado pelo Evangelho, por essa palavra que é capaz de transformar vidas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.